Jovenzinhos, coisa boa estar reunido com os senhores. Eu preciso começar essa aula, galera, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa querida física. E galera, nessa aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios juntos, tá bom? Não vamos conseguir fazer todos os exercícios do capítulo, mas vamos conseguir fazer alguns aí, os principais, tá bom? Então, quem quiser acompanhar comigo aí, são exercícios das páginas 34 a 35 que nós vamos estar fazendo juntos aí, tá bom? Então, como não vai dar tempo de fazer todos, jovens, eu já pré-selecionei alguns, são os que dão mais trabalho matematicamente para a gente resolver. Então, vou fazer esses com vocês, e aí, sobrando tempo, eu faço alguns dos teóricos, que são mais fáceis da gente compreender o processo, assim por diante. Tá bom? Então, nós vamos começar ali ó, na página 34, com o exercício 4. Beleza? Se forem surgindo dúvidas, jovem, só pode ir mandando no chat aí para mim, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, o meu quadrinho. Cadê? Vou esconder minha cara feia aqui. Aí. Vamos lá, então, página 34, jovens. Nós vamos fazer o exercício 4. Beleza? Vamos lá, diz assim o enunciado do exercício. Ó. Calcule a quantidade total de calor que um bloco de gelo puro de 20 gramas ao nível do mar precisa receber para ser transformado totalmente em vapor. Considere que o gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Então, ele deu algumas informações nesse enunciado aí, ó. Vamos anotar. Ele deu a massa do gelo, que é de 20 gramas, e ele disse que esse gelo ó, tem uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, tá bom? Então, essa é a informação que nos foi fornecida. E aí, jovens, vamos pensar o que nós vamos ter que fazer aqui. Eu tenho gelo, eu vou transformar esse gelo em água no estado líquido, e depois eu transformar essa água no estado líquido em vapor. É isso que o exercício está me pedindo. Mas primeiro eu tenho que levar a temperatura do gelo de menos 10 para 0 graus Celsius, porque é a 0 graus Celsius que ele vai passar de gelo para água. Aí eu tenho que pegar a temperatura da água de 0 graus Celsius e elevar ela até 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água vai evaporar. E aí eu tenho que pegar essa massa de água e fornecer uma quantidade de calor para que ela evapore. Então, são 4 quantidades de calor diferentes que eu vou precisar somar para conseguir fazer isso, tá bom? Então, vou calcular cada uma dessas quantidades de calor separadamente. Lembrem que a quantidade de calor que aumenta a temperatura é o calor sensível, que é macete. A quantidade de calor que muda de estado físico é o calor latente, que a gente chama de QMOL. Então, vou começar pensando no calor sensível do gelo. Ó. Quantidade de calor sensível do gelo vai ser o quê? A massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Fechou? Então, vamos lá. A massa é de 20 gramas. O calor específico do gelo. Você olha ali, ó, depois do exercício tem alguns dados. Calor específico sensível do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então, aqui vem 0,5 vezes a variação de temperatura.
Temperatura final, eu vou elevar a temperatura até 0 graus Celsius. Menos a inicial, que já é negativa, ó. Já era menos 10. Então, ó, menos vezes menos vai ficar mais 10. 0 mais 10 vai dar 10. 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 vezes 20 vai ser 100. Então, essa quantidade de calor aqui ó, é 100. São 100 calorias. Então, só para aumentar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, eu forneço 100 calorias. Agora eu preciso fazer o quê? O calor latente do gelo. Ou seja, esse calor que vai mudar o estado físico. Para a gente entendendo bem quem que é cada calor, eu vou pintar assim, ó, calor para aumentar a temperatura são essas 100 calorias, tá bom? Vamos lá agora, calcular o calor latente desse gelo. Quanto de calor eu forneço para ele mudar de estado físico? É a massa do gelo vezes o calor latente do gelo. A massa não muda, jovens. A massa é 20 gramas. Ele não vai perder massa nem ganhar massa ao longo do processo. Vezes calor específico do gelo. Aliás, calor latente de fusão do gelo. É 80 calorias por grama. É o terceiro dado fornecido para nós. Então, 20 vezes 80 vão ser 1.600 calorias. Então, vamos pintar aqui, ó, essa quantidade de calor aqui, que é para mudança de estado físico, são essas 1.600 calorias. Beleza? Então, está feito o calor latente do gelo. Agora, eu já transformei em água. Eu tenho água a 0 graus Celsius. Então, eu tenho que aumentar essa temperatura da água para 100 graus Celsius e assim poder evaporá-la. Então, vai ser o calor sensível da água, que é o quê? Massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Massa, nós já vimos que não vai mudar, continua sendo 20. Calor específico sensível da água, segundo o dado fornecido para nós, é 1. 1 caloria por grama grau Celsius. Vezes a variação de temperatura. Então, é a temperatura final. Eu vou elevar a temperatura até 100 graus Celsius. Menos a inicial, que era de 0 graus Celsius, né? Peguei esse gelo, levei a temperatura para 0 e mudei para água. Então, eu tinha água a 0 graus Celsius e vou elevar a 100 graus Celsius. Então, a final é 100, a inicial é 0. 100 menos 0 é 100. 100 vezes 1, 100. Vezes 20, 2.000. Então, eu tenho que fornecer 2.000 calorias para que 20 gramas de água saia de 0 graus Celsius e vá para 100 graus Celsius. Legal? Então, aqui é a quantidade de calor para aumentar a temperatura da água. Tá aí. Identificado também. Agora, jovens, nós temos que pensar na quantidade de calor para mudar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, é o calor latente de evaporação da água. Então, vai ser o quê? Massa da água vezes o calor latente de evaporação da água. Então, vamos lá. A massa continua sendo 20 gramas e o calor latente de vaporização da água, está lá, é o último dado fornecido no exercício, são 540 calorias por grama. Então, 20 vezes 540, tá certo? 10.800 calorias, beleza? Então, essa é a quantidade de calor para pegar 20 gramas de água no estado líquido e transformar em 20 gramas de vapor. Então, essa quantidade de calor aqui é essa aqui, ó, para mudar o estado físico.
Legal? Então, estão todos os calorzinhos aí identificados para vocês. Até aqui, jovenzinhos, mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Acho que está sossegado, porque ele não piscou. Quando mandou alguma coisa, ele pisca. Tá tranquilo. Então, o que o exercício pede é a quantidade de calor total. Então, para ter a quantidade de calor total, jovens, agora eu vou somar todas essas quantidades de calor. O calor sensível do gelo, mais o calor latente do gelo, mais o calor sensível da água, mais o calor latente da água. Então, é 100 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800. Então, 10.800, 11, 12.800, 13.800, 14.400 com 100, 14.500 calorias. Beleza? Então, vou escrever bonitinho aqui, ó. Quantidade total de calor que tem que ser fornecida, 14.500 calorias. Beleza? Agora com vocês, jovenzinhos, questionem e perguntem. Vai lá. Por mim, tá tudo bem, professor. Tá tranquilo. Legal. Então, sempre que alguém quiser dar um print na tela, tem 2 segundinhos. Eu já vou pegar uma nova lousa. Peraí, senhor, espera um minutinho, que eu tô terminando de copiar. Tá. Me avisa aí quando acabar. Terminei, professor. Beleza. Então, vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Vamos lá. Agora, galera, a gente vai fazer o exercício 5 da página 35. Diz assim o enunciado, ó. Uma das características meteorológicas da cidade de São Paulo é a grande diferença de temperatura registrada em um mesmo instante entre diversos pontos do município. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada nessa cidade foi menos 2 graus Celsius no dia 2 de agosto de 1955. Embora haja algumas indicações não oficiais de que no dia 24 de agosto de 1898 registrou-se a temperatura de menos 4 graus Celsius. Em contrapartida, a maior temperatura teria sido 37 graus Celsius, medida em 20 de janeiro de 1999. Considerando-se 100 gramas de água sob pressão atmosférica normal, inicialmente a menos 4 graus Celsius, para chegar a 37 graus Celsius, a quantidade de energia térmica que esta massa deverá receber é. Então, é muito parecido com o anterior, né? Mas mudam-se os pontos iniciais e finais aqui. Olha só, eu tenho no menos 4 graus Celsius, eu tenho água no estado sólido, certo? Então, eu tenho gelo e eu vou transformar em água. Então, primeiro eu vou aumentar a temperatura do gelo, vou transformar em água e depois eu vou aumentar a temperatura da água, tá bom? Esse vai ser o caminho que nós vamos seguir. Informações importantes que nós temos aqui. A massa que ele quer que a gente faça essa análise é uma massa de 100 gramas
a temperatura inicial desse gelo é de menos 4 graus Celsius e a final é de 37 graus Celsius. Fique esperto, ele coloca aquele menos 2 graus Celsius para confundir, para você ficar na dúvida, putz, né, menos 2 ou menos 4 que é para usar. Mas ele deixa bem claro lá, ó, que é de menos 4 a 37 graus Celsius a transformação que nós vamos fazer, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, aumentar a temperatura do gelo. Então, calor sensível do gelo, que é massa do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Beleza? Então, vamos lá. Massa do gelo são 100 gramas. Calor sensível do gelo, ele forneceu naquela tabelinha, ó. Calor específico no estado sólido é 0,5. Nós usamos no anterior, né? E a variação de temperatura. Eu vou elevar a temperatura do gelo, jovens, de menos 4 para 0 graus Celsius. Então, a temperatura final é 0, menos a inicial, que já é negativa, ó, menos 4. Menos 4 fica 4 positivo. 0 mais 4 é 4. 4 vezes 0,5 é 2. 2 vezes 100, ó, são 200 calorias. Então, essas 200 calorias aqui, jovenzinhos, ela é essa quantidade de calor para aumentar a temperatura do gelo. Beleza? Agora, eu vou pegar esse gelo e vou transformá-lo em água. Então, a quantidade de calor latente do gelo vai ser a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. A massa não muda, continua sendo 100 gramas. O calor latente de fusão desse gelo, ele deu ali, são 80 calorias por grama. Então, 100 vezes 80 vão ser 8.000 calorias. Tá aí. Suaveira. E para encerrar, eu tenho que pegar agora essa temperatura de água e elevar até 37 graus Celsius, que é o que ele deu de temperatura final para nós. Então, é calor sensível da água, que é massa da água, vezes calor latente de evaporação. Opa, me empolguei aqui, desculpa. Massa da água vezes o calor sensível da água, porque é a mudança de temperatura, vezes a variação de temperatura da água. Então, a massa não mudou, continua sendo 100 gramas. Calor específico da água, se vocês olharem na tabelinha, ó, calor específico no estado líquido, 1 caloria por grama, graus Celsius. E a variação de temperatura? Pois bem, a temperatura final será de 37 graus Celsius, menos a inicial, que é 0. Nós tínhamos de elevar a temperatura do gelo para 0. 37 menos 0 é 37 vezes 1. 37 vezes 100, 3.700. Então, o calor sensível da água é de 3.700 calorias. Vamos identificar também essa quantidade de calor aqui, bonitinho. Tá aqui. Legal. Mas o que o exercício pede é a quantidade total de calor. Então, nós já sabemos que para ter a quantidade total, nós vamos somar. Então, é a quantidade de calor sensível do gelo, mais a quantidade de calor latente do gelo, mais a quantidade de calor sensível da água. Eu vou somar todas as quantidades de calor. 200 mais 8.000 mais 3.700. Então, 8, 9, 10, 11.700 com 200, 11.900 calorias. Ou nós podemos escrever em quilocalorias.
Para passar para quilocalorias, você divide por 1000. Então, fica 11,9 quilocalorias. E 11,9 cacau é a alternativa de Deus, de Dionísio, de dragão. Suavidade, jovenzinhos. Questionem e perguntem, vai lá. Deixa eu dar um bisu aqui no chat. Acho que tá tranquilo, porque ele pisca quando chega alguma coisa e não piscou. Tá sossegado. Beleza. Então, ó, eu vou dar 30 segundinhos para quem está terminando de anotar aí, ou para quem quiser dar um print na tela, dar o print e salvar. Que aí nós vamos fazer os exercícios 6 e 7 da página 36. E foi. Então, a página 36 agora, jovens. Os exercícios 6 primeiro e depois o 7. Diz assim: calcule a quantidade de calor necessária para que 1000 gramas de cobre sofram uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Dado calor específico do cobre, 0,09 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Vou pegar os dados fornecidos aqui, vou anotar. Ó. A massa agora é bem significativa, 1000 gramas. Ou 1 quilograma. A temperatura ele não deu, ele deu já a variação de temperatura, que são 60 graus Celsius, tá bom? E o calor específico do cobre, que é 0,09 caloria por grama grau Celsius. Beleza? Então, como eu quero variação de temperatura, jovenzinhos, aqui a gente vai fazer o que macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, a quantidade de calor vai ser massa 1000 gramas, calor específico 0,09, vezes a variação de temperatura, que é 60. Suave, né? Ó, 1000 vezes 0,09, 1, 2, 3, vai dar 90. 90 vezes 60, 6 vezes 9, 54, com 2 zerinhos. 5.400 calorias. Essa é a quantidade de calor que você tem que fornecer para essa quantidade de cobre, para que ele varie em 60 graus Celsius sua temperatura. É uma questão aberta, então é isso aí. Suave, né? Bem tranquilo. Depois que a gente faz aqueles que são completos, que você tem uma substância sólida, uma temperatura, aí você tem que elevar a temperatura, transformar para o estado líquido, aumentar a temperatura do estado líquido, aí transformar do líquido para o gasoso, ou seja, fazer a transformação completa. Quando você faz só uma etapa, ou só a variação de temperatura, ou só o estado físico, fica bem mais simples para resolver, né? Dá bem menos trabalho matemático. Beleza, feito o 6. Vamos brincar com o 7, que diz o seguinte, ó. Calcule a temperatura final de uma massa de 5 kg de ferro com temperatura inicial de 30 graus Celsius após ele ter cedido 55.000 calorias. Dado o calor específico do ferro,
0,1 caloria por grama grau Celsius. Então, jovens, eu vou colocar aqui todos os dados, tá bom? A massa é de 5 quilogramas, é uma massa bem grande. A temperatura inicial são 30 graus Celsius. A quantidade de calor, 55 quilocalorias. E o calor específico do ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Jovens, nós vamos manter aqui em calorimetria a massa em gramas. Então, 5 quilogramas são 5.000 gramas. A gente multiplica por 1.000 para fazer essa transformação. 55 quilocalorias eu tenho que deixar em calorias. Então, eu também multiplico por 1.000. Então, 55 vezes 1.000. 55.000 calorias. Beleza? Como eu estou fazendo variação de temperatura, vamos pensar no que macete. Que é igual a MC delta T. Então, vamos lá? Tem que tomar um cuidado aqui, jovens. Essa substância, ela cedeu calor, ela perdeu calor. Então, quando você substitui essa informação de quantidade de calor aqui, ó, como ele perdeu, vem negativo. Menos 55.000 calorias, tá bom? Ganhou calor, ele é positivo. Perdeu calor, ele passa a ser negativo. A massa é de 5.000 gramas. Calor específico é 0,1. E a variação de temperatura é a temperatura final, que eu não sei quanto é, menos a inicial, que é 30 graus Celsius. Ó, vamos resolver isso aqui. 5.000 vezes 0,1 vai dar 500, né? Então, esses dois multiplicando é 500, eu passo dividindo. Então, fica menos 55.000 dividido por 500 igual a temperatura final menos 30. Aí, jovenzinhos, aqui dá para fazer tchucu-tchucu, ó. Corta 2 zerinhos do numerador com 2 zerinhos do denominador. Então, menos divididos por mais é menos. 550 dividido por 5, jovenzinhos, vão ser 110. E aí, esse 30 que está aqui, ó, subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade somando. Então, vem para cá mais 30. Tudo isso aqui igual a temperatura final. Portanto, temperatura final é menos 110 mais 30 vão ser menos 80 graus Celsius. Beleza? Não sei se o livro de vocês, jovens, está igual ao meu. Se vocês tiverem a resposta, dê uma confirmada aí e me falem. O meu livro está errado. Ele está com uma resposta de 140 graus Celsius. O de vocês está com a resposta errada também ou o de vocês está correto? Vejam aí e me falem. Resposta do exercício 7 da página 36. Vamos ver aqui. Também está errado. Então, arrumem aí, tá bom? Porque, olha só, pensa com o tio Everton. O corpo estava a 30 graus Celsius, ele perdeu calor. Quando um corpo perde calor, ele diminui a temperatura, não tem como ele aumentar. Para aumentar, você fornece calor e não retira calor, tá bom? Então, se ele cedeu calor, ele perdeu temperatura. Então, ele diminuiu, foi para menos 80. Não tem como um corpo perder calor e aumentar a temperatura. Tá bom? Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Beleza, então arrume aí, tá bom? É menos 80 graus Celsius. Show. Legal. Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Hasta aqui. Beleza, então, jovens, se estiverem anotando ainda, aconselho que vocês deem um print na tela,
que eu vou finalizar a aula com vocês fazendo um exercício teórico ainda, que é o 3 da página 34. Tá bom? Então, vamos lá. Página 34, o exercício 3. Diz o seguinte, ó. Leia as sentenças a seguir sobre calorimetria e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira affirmation. A quantidade de calor transferida entre corpos depende de alguns fatores, como a massa e os materiais dos quais são constituídos, e pode ocasionar duas situações diferentes: aumento de temperatura ou mudança de estado físico. Verdadeiro. Quando você fornece calor para um corpo, ou ele muda a sua temperatura, ou ele muda o seu estado físico. E a quantidade de calor que você tem que fornecer para acontecer essas mudanças depende do quê? Da massa da substância, ou seja, quanto maior for a massa, maior é a quantidade de calor. E também depende da substância, porque algumas vão exigir mais calor do que outras para sofrerem a mesma transformação. Então, a primeira afirmativa, veridiane. Segunda afirmativa. O calor recebido de um corpo, que provoca apenas sua variação de temperatura, sem alterar seu estado físico, é chamado de calor sensível. Verdadeiro. Mudança de temperatura, apenas calor sensível. Terceira. O calor específico sensível de uma substância está relacionado à quantidade de calor para alterar seu estado físico. Mentira. Calor específico sensível é a quantidade de calor que você tem que fornecer para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de alguma substância. Então, a terceira afirmativa é falciane. Pode ir na fé. Penúltima. Um corpo com alta capacidade térmica apresentará alta variação de temperatura ao receber ou ceder uma pequena quantidade de calor. Errado também, jovens. Falso. Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, menor é a variação de temperatura que ele sofre. É mais fácil ele reter a sua temperatura original. Então, para altas capacidades térmicas, você tem que fornecer altas quantidades de calor para ter altas variações de temperatura. Por isso que a letra D está errada. E por último, mas não menos importante, em determinadas situações, os corpos podem receber calor sem alterar a sua temperatura, ocorrendo mudanças apenas em seu estado físico. Aí, beleza. Chamamos essa energia térmica recebida de calor latente. Tranquilo. Nesses casos, é necessário que as moléculas da substância em questão sofram um rearranjo de forma a alterar o seu estado físico. Verdadeiro. Quando as substâncias mudam de estado físico, as suas moléculas se rearranjam. Inclusive, eu conversei com vocês sobre o comportamento anômalo da água. Que a água, quando vai de 4 graus Celsius para 0, o seu volume aumenta porque as moléculas se rearranjam. E eu falei de colocar latinha, né, no congelador, que ela pode estourar por conta disso. Tá bom? Então, a sequência fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Joia? Questionem e perguntem, então, jovenzinhos, desse exercício de verdadeiro e falso. Vai lá. Legal. Então, vou interromper o compartilhamento. E eu quero falar uma coisinha para vocês, jovens. Nosso tempo está acabando aqui, temos 2 minutos. Para a próxima aula, nós vamos começar a conversar sobre o capítulo 11, que é o estudo dos sons. Só que para entender sons, nós temos que entender ondas. Então, na próxima aula, eu vou deixar indicado para vocês, está lá no roteiro de estudo já, alguns vídeos. Vocês vão ver, tem 4 ou 5 vídeos indicados, mas os primeiros são bem curtinhos. Tem 2, 3 minutinhos, que é para você começar a se familiarizar com as informações e os conceitos de onda. São bem simples os vídeos. Aí depois vem 1 ou 2 que são um pouquinho mais complexos, no sentido que aprofundam um pouquinho mais esses conceitos
e aí eles são mais completos em termos de informação, tá bom? Então hoje vocês, na próxima aula, vão trabalhar com esses vídeos, e aí na semana que vem eu vou retomar os conceitos principais e falar de som, de acústica, porque daí para eu falar de som a gente vai ter que ter um pouco de conhecimento dessas bases, de o que é uma onda, o que é uma crista, um vale, um comprimento de onda, tá bom? Então tudo isso já fica discutido hoje com vocês, beleza? Então, jovens, nós encerramos essa aulinha por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma ótima manhã, nos vemos daqui a pouquinho de novo na quarta aula, depois do intervalo, tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito, então. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, querido, um beijo. Falou, professor. Falou, jovens.